Bem-vindos, bem-vindas. Estamos nós aqui novamente para continuar a conversa com o papai, para ele contar a saga da vida dele, no nosso programa tradicional de segunda-feira, o Papo com o Papai. Paizinho, voltando a uma cronologia de sua vida, eu gostaria que o senhor contasse para todos que estão nos assistindo, e para nós, seu filho e seu neto, a sua chegada em Fortaleza. Por que é que o senhor não concluiu, o senhor fez o seminário de Sobral, por que é que o senhor não seguiu uma carreira eclesiástica? Foi mamãe que lhe tirou desse caminho, não? Eu até acho o jeito do vovô muito semelhante ao do atual Papa. Assim, um jeito afável, gentil, que mostra conhecimento. Já imaginou se o vovô tivesse seguido para Roma? Conte aí, vovô, por que é que o senhor não virou padre? Rapaz, eu nunca quis ser padre. Na minha vida foi isso aí. Meu problema era outro. Eu tinha vontade, era de fazer discurso, fazer defesa em júri. Era essa a minha intenção. Então, mas eu tinha terminado o primário em 49. Os livros que a gente utilizava eram Gaspar de Freitas, era geografia, era história, Gaspar de Freitas. Eu já sabia o livro, era dentro de cor. De tanto ler, já sabia de cor. E fiquei, meu pai não tinha condição de pagar o colégio sobralense, que era caro, que era o colégio mais importante que tinha na área, era em Sobral, colégio sobralense, que era do bispado. E um dia apareceu lá, à noite, a casa do meu pai, um padre, um monsenhor, perguntando se ali não tinha alguém que quisesse ser padre. Aí a minha mãe chegou e disse, aí isso é. Eu disse, peraí, que a senhora está escolhendo para eu ser padre, eu não estou muito dessa não. Meu pai era contra padre. O vovô era anticlerical. Era anticlerical. Aí ele disse, olha, a obra das vocações está dando uma bolsa de estudo da metade da anuidade. E a anuidade são 3.000 cruzeiros por mês. A anuidade 3.000 cruzeiros por ano. Pagando 1.500 em dia 8 de fevereiro e 1.500 no dia 1º de agosto. Ele tem direito, se ele ganhar a bolsa de estudo, tem direito. Então, mas antes para ganhar a bolsa de estudo tem que fazer uma espécie de um vestibular, que tem muita gente interessada. Ele tem que ir a Sobral para fazer esse teste. Aí eu não me escolhi, fui escolhido. E fui. Eu fui como quem vai para uma aventura sem saber as consequências da coisa. Se você vai por cima de uma carroceria de caminhão, estrada de pissarra, fui. Ele levava quase 2 dias para chegar a Sobral, da Viçosa para Sobral. Era mesmo? Era. Eu fui. Cheguei lá, eu tinha um tio, que era irmão do meu pai, era promotor de justiça de Sobral. Morava na rua Senador Paula, bem em frente ao Palácio do Bispo. E era amigo do Bispo. Quem era seu tio? Zé Gil de Carvalho. Ah, o pai do Gilmar. do professor Gilmar de Carvalho. Aí o Zé Gil me hospedou na casa dele para eu poder fazer esse exame. Só que eu tirei o primeiro lugar no exame. Mas se eu tirei o primeiro lugar, então a vaga era minha, né? Naturalmente. Acabou-se. Pronto. Ganhei a vaga. Meu pai só tinha que arranjar 750.000 cruzeiros para eu pagar quando eu viesse e 750.000 cruzeiros para pagar em agosto. E eu fui. Tirei o primeiro lugar, fui. Houve um incidente de eu entrar numa briga logo no dia 8 de fevereiro, eu entrei. 50. Eu tinha 14 anos e 2 meses.
completamente jejum de qualquer coisa da vida. Só conhecia molecada de rua e briga. E jogo de futebol. Isso aí era a única coisa que fazia. Agora, e de tudo quanto era de maluquice que você pudesse imaginar. Isso aí era comigo. Tinha um velho lá vizinho a meu pai, que ele era casado com a senhora, que criava uns patos. Aí a pata saía, tudo era uma coisa muito rústica. A cidade não tinha calçamento, era capim. Aí apareciam os patos, a pata com os patinhos pequenininhos. Aí ele dizia, Gertrude, o velho, São Vitor, Gertrude, bota a pata pra dentro que o demônio do Antônio Feliciano tá fora. Porque eu tinha mania de estar com castanha e atirar de baladeira. Oh, meu Deus. Então, quando eu acertava na cabeça de um patinho, a cabeça voava longe e o Ave patinho Maria, ficava pô. pintura. Eu queria saber. Vamos censurar, vamos censurar. Não, vamos não. Era o Chico Mendes Rádio Vivo. Pois é, aí minha vida era essa. Eu fui pra lá pra um regime. Pra ser educado, né? Hã? Pra ser educado. Pra ser educado. No dia seguinte, a merenda era manga. Uma cesta de manga velha toda suja de areia, que na Viçosa, porco não comia aquela manga. E eu estava com o Silveira. O Silveira era mais antigo do que eu tinha um irmão dele que já era padre, e ele era veterano, já estava com 3 anos que ele estava lá. Aí ele disse, rapaz, tu aqui não reclama nada. Sai melhor para ti tu não reclamar. Se tu não quiser comer a manga, tu não come. Mas não reclama. Aí veio um cara me gritar, mangueita, mangueita. Eu pensei que era comigo. Eu disse, Silveira, esse cara tá enchendo o saco, é meu, é? Ele disse, não, rapaz, meu apelido aqui. Aí depois eu para rodar uns pau nele. Aí fui em cima, o cara caiu e disse, o apelido desse cara é Alterado. Aí me batizou de Alterado no dia 9. Nesse mesmo dia eu já fui suspenso, fiquei incomunicável, ninguém podia falar comigo, nem eu com ninguém. E ameaçar de ser expulso. Se eu fosse expulso, eu não podia ir mais para colégio nenhum, ainda perdi a bolsa de estudo. Aí eu vi que não dava certo não, que o jeito que tinha era entrar na linha, porque saía mais barato para mim. E a única coisa que eu vi que dava certo era eu competir com o intelecto, com os outros. Que eu vi que os outros não tinham na cabeça o que tinha na minha. Que eu era acostumado a frequentar colégio, a escola primária lá, na Viçosa, dura, tabuada enorme. E saber tudo de cor. Como foi a transição de Sobral para Fortaleza? Quando terminou a sua qualificação lá em Sobral e o senhor chegou em Fortaleza, o senhor chegou para continuar na carreira eclesiástica ou já chegou sabendo que não ia persistir nisso? Eu ocupei, durante o período que eu estive lá, todos os postos que você pudesse imaginar. Postos em que, pai? Hein? Postos dentro do seminário? Sim. E que postos eram esses, exemplos? Os postos. Era ser chefe de uma turma. Era ser o bedel. Leitor oficial. Leitor oficial. Ah, tá, entendi. E prefeito. Cheguei a ser prefeito. Prefeito, você tomava conta de uma divisão. Geralmente lá tinha uma divisão de maiores e uma divisão de menores. Os maiores eram que tinham acima de 16 anos. E os menores eram que tinham 16 anos para baixo. E até tinha gente lá com 11 anos. Então, e todo mundo sabia que comigo era na lei do Chico Tribito, porque eu não dava folga para ninguém, não. Pronto. Aí a chegada. Quando eu fui até o 5º ano, 6º ano. 6º ano lá,
é respeitável. O Seito tinha 2 saídas quando terminava o 6º ano. Sextanista. Tinha 2 saídas. Tinha missa solene, tinha um hino. Tinha uma solenidade A para. solenidade. Aí o Seito ou vinha para Fortaleza para estudar aqui filosofia, No seminário da Prainha? ou então, se o pai tivesse dinheiro, ele ia para Roma. Muita gente foi para Roma. Muita gente foi para Roma. Aí os que iam para Roma não voltavam para passar as férias. Iam passar as férias em outras capitais europeias. E voltavam falando várias línguas. Como meu pai não tinha condição de me mandar para Roma, eu tinha que vir para cá. Aí eu disse, eu não vou não, eu vou... No 6º ano eu já meti na cabeça que o negócio era outra coisa. Aí eu disse, eu vou fazer direito, e quando eu fizer o 2º ano, eu vou fazer o vestibular do Instituto Rio Branco. E o senhor veio para Fortaleza e morou aonde, vô? Como foi isso? Bom, aqui, rapaz, quando os alunos vinham para cá, a gente tinha muitos alunos do liceu, principalmente do liceu. Tinha uma linha de ônibus do liceu que carregava mais os estudantes. Agora, se subisse a passagem, acabou-se. Porque o ônibus não circulava, não, se quebrava tudo. Então, o dono da empresa não subia a passagem para estudante. Não, é melhor deixar eles aí, que ele não acaba os ônibus. Mas aí o senhor veio morar onde? Morando aqui, que a gente chamava de República de Estudante. E essa república ficava onde, o senhor se lembra? Eu me lembro que não tinha lugar. Agora, tinha a casa do estudante. O senhor morou na casa do estudante? Nunca morei lá, porque nunca consegui uma vaga. E o senhor morou aonde? Eu morei em vários hotéis. Várias repúblicas? Em várias repúblicas, vagabundo, passando necessidade, pagando só o almoço, não tinha dinheiro para pagar jantar. Era dureza, rapaz. Fiquei pesando 47 quilos. Maria. E aí o senhor veio e fez o exame de admissão para o liceu? E aí eu ia fazer o exame do liceu para entrar na faculdade de Direito, né? Então era o clássico. Ok. E o clássico era à tarde. E à tarde eu tinha conseguido um emprego. O emprego era nomeado interinamente, sem concurso, que podia ser, interinamente. Mas eu não tinha segurança, eu podia ser demitido qualquer hora. Então eu trabalhava de tarde, não podia fazer o clássico. Perdi a inscrição. Aí fui com um colega da segunda-feira ao liceu, mesmo assim. Sem poder fazer, eu fui. Só tinha 70 mil reais no bolso. 70 cruzeiros no bolso. Aí eu fui. Aí tinha um professor de matemática, que a turma dizia que era um sujeito muito bom, e era mesmo. Eu cheguei para ele e disse, professor, eu cheguei atrasado sexta-feira e não pude me inscrever para fazer o clássico. E eu vou ter que fazer o científico de noite, é o jeito. E o científico era dificílimo, porque ali era para aluno de engenharia, de medicina, de agronomia. Era uma coisa muito séria. Eu vim fazer isso aí. Aí ele pegou um envelope, eu nunca me esqueço disso. A parte do envelope que dobra, que cola, eu dei a cantada nele. Ele disse, tu tem uma gilete aí? Eu disse, tem. Aí ele pegou, fez a ponta do lápis, ele estava passando uma prova lá embaixo, no liceu, no prédio velho. Aí eu dei a cantada nele. Professor, será que o senhor não podia conseguir só a minha inscrição? Eu disse que eu quero me inscrever para eu fazer o exame de admissão no segundo científico à noite. Se eu não passar, o senhor não tem nenhum problema. Eu só quero a inscrição. Ele disse, é a coisa mais fácil do mundo. Pegou,
o canto do envelope e escreveu: doutor Fernando, que era um funcionário do liceu, faça a inscrição do portador para o segundo científico noturno. Vá aqui na Agapito do Santo, eu não me lembro mais. Aí eu fui lá. Aí você disse: rapaz, eu estava fazendo exatamente aqui a relação dos alunos que estavam inscritos. Vou botar o seu nome. Agora custa R$70.000. Era o único dinheiro que eu tinha. Aí eu tive que pagar ele, voltei liso, leso e louco. Sem um centavo. Mais inscrito. Mais inscrito. Quando eu voltei de noite, o Odilon Braveza, ali era um sujeito limpo, decente, dono do Colégio São João. Um cavalheiro e um ser humano impressionante. Era o diretor do liceu. Eu fui fazer O exame? o exame para entrar no liceu. E era aluno, cheio de pai rico. Tinha gente lá que chegava de lambreta, chegava de jipe. E eu do pé 2. Aí eu fiz o exame no liceu para fazer o científico. Quando eu fui fazer a inscrição, o secretário do liceu, que era um cidadão muito intransigente, disse: eu só matriculo aluno de fora depois que matricular todos os alunos do liceu. Eu disse: professor, eu tirei o primeiro lugar. O senhor fez o exame Fiz. e tirou o primeiro lugar. Primeiro lugar. Agora, o primeiro Isso aí já lugar era a matrícula que o senhor está falando? era. Sim. Eu fui tirar, eu fiquei lá humilhado, rapaz. Todo mundo ficando feliz que foi aprovado. E eu humilhado acolá no canto, sem saber o que dissesse. E fiquei esperando que todo mundo fosse embora. E foram. Aí eu cheguei para o funcionário velho do liceu, que estava do outro lado do balcão, que estava lendo a lista de quem tinha sido aprovado. E depois que foi todo mundo saiu, eu cheguei e disse: senhor Tobias, o senhor pode olhar qual é a minha classificação para o segundo ano do liceu à noite? Qual é o nome do senhor? Eu disse: José Feliciano de Carvalho. Aí ele olhou para mim e disse: você quer frescar comigo? Você me respeite, seu moleque. Isso, criatura, o que foi que eu disse com o senhor? Eu disse alguma coisa com o senhor? Eu falei com o senhor tão respeitoso, chefe. Eu só quero uma informação. Como é que você tira o primeiro lugar? Vem perguntar que lugar você tirou. Eu disse: não digo que eu tirei o primeiro lugar. Tirou. Aí virou para eu ver, e era mesmo. Eu fiquei esperando que o diretor, ou melhor, o secretário, fizesse minha matrícula, ele não fez. Aí eu fiquei esperando que o Odilon Braveza chegasse. Aí para 9 horas da noite ele chegou, eu fui a ele. Disse: professor, eu estou com toda a documentação aqui. E tirei o primeiro lugar. E o secretário disse que só faz a minha matrícula depois que matricular todos os alunos do liceu. Eu disse: diga a ele que mande uma ficha de inscrição aqui agora. Aí eu fui dizer: o professor está chamando o senhor lá para o senhor levar uma ficha de matrícula. Eu disse: você foi falar com o Braveza? Disse: é claro. O senhor me escorraçou daqui, o que você quer que eu faça? Aí eu cheguei lá e disse: Braveza, esse aluno, o nome dele é 27. É 27, meu número. O número dele é 27, ele já está matriculado. Eu disse assim: não serve não, professor. Eu quero que levar a minha carteira do liceu dizendo que eu estou matriculado e o meu número é 27. Aí o Braveza mandou fazer a carteira, assinou e me entregou. Muito bem. Aí eu já estava namorando a doutora Gilda, né? O senhor tinha quantos anos, vô, nesse período aí? Foi que ano? Isso foi em 50, rapaz. 50? Em 50 não. 50 o senhor chegou em Sobral. Não, em 50 eu cheguei em Sobral. Isso aí foi em 55.
Foi em 1955, que eu tinha 14 anos Não, tinha uns meio. 20 anos, foi 35, né? E aí eu entrei, conheci a doutora no dia 21 de outubro de 55. Uhum. E quem me apresentou foi seu Manuel Florencio, o pai dela. E como é que o senhor conheceu o vovô Florencio? O vovô Florencio, ele me conheceu primeiro do que eu a ele. Porque ele tinha conseguido ser nomeado para o cartório de assistência judiciária aos necessitados. Primeiro escrivania do Brasil. Certo. Primeiro cartório de assistência judiciária aos necessitados, ele foi nomeado. E tinha direito a escolher, ele escolher 2 escreventes. Aí escolheu a filha dele e escolheu a minha. Ah, Sem me conhecer direito. Ele foi que me escolheu. Eu fui nomeado interinamente, porque eu podia ser demitido a qualquer momento. era um cargo comissionado. Porque eu tinha que me submeter, depois de 2 anos, a um concurso. Ok. E como foi que ele chegou até o senhor? Ele tinha referência de alguém que o senhor trabalhou? Então, tinha uma referência porque o meu tio Zé Gil tinha dito a ele que eu tinha conseguido uma vaga em Sobral e eu tinha obtido uma bolsa. E era um sujeito inteligente, sobrinho dele, e que podia ser utilizado nesse cartório, porque, de qualquer forma, se eu não fosse aprovado no concurso, não tinha problema. Mas a oportunidade foi dada. Legal. Então, o tio Zé Gil... É Gil ou Gildo? José Gil. José Gil. Senhor Gil, pai do professor Gilmar de Carvalho. Célebre professor Gilmar de Carvalho. De Saudosa saudosa lembrança. memória. Muito bem. Então, o tio Zé Gil já estava em Fortaleza também, porque ele também estava em Sobral quando o senhor chegou lá, não foi? Quando eu entrei no seminário lá, ele estava lá. Depois ele veio para cá e foi procurador-geral do Estado. Ai, que Procurador-Geral de Justiça, né? de Justiça. Ok. Mas o nome era procurador-geral do Estado. Assim, era um gênero. É. Tá, e aí? Bom, e aí, depois que eu entrei no liceu, que eu terminei o liceu... Pai, aí, e o professor Caio Lócio Botelho foi seu professor? foi. Ele foi- Tem uma história peculiar entre o senhor e ele, não tem? Tem várias histórias. Conte aí alguma delas. Várias histórias, porque ele era bem jovem. Ele tinha acabado de entrar para ser professor do liceu de geografia, que ele sabia muito de geografia. Ele mandava a gente. Primeiro ele escreveu no quadro lousa, que era grande, todo o esquema da aula. E a gente achando esquisito, porque ele olhava para a gente e não dava muito valor que ninguém soubesse de alguma coisa, porque ele era um cara culto, preparado. Depois ele se sentou de costas para o quadro negro e desenvolveu todos os itens que ele tinha feito De memória. de memória. Eu disse, está aí um sujeito perigoso, que esse homem é inteligente demais. Pronto. Mas, de qualquer forma, ele era carrasco. Era ruim de nota, que era danada. Era ruim de nota. Então, acabou, me deu uma nota baixa. Eu achei ruim como diabo, porque eu nunca tinha tirado uma nota daquela. A nota baixa. Aí, depois, ele perguntou, foi fazer um exame oral comigo. E no exame oral deu tudo certo. Eu disse, como é que você faz um exame oral desse? E na prova escrita o senhor não escreveu nada. Eu disse, não certo, professor. Eu não entendi suas perguntas, nem vi qual era a dimensão que eu precisava desenvolver. Mas essa matéria eu conheço. Aí ele disse, o que é que você estava faltando? Dinheiro para comprar livro. Eu não tenho dinheiro para comprar livro. Só uma coisa que eu vou dizer agora, que eu nunca disse para ninguém isso. Enquanto eu estava aqui em Fortaleza, e antes de eu começar a trabalhar, sem ter dinheiro para comprar livro, você sabe o que é que eu fazia? Não, senhor. A biblioteca pública
Eu amanheci o dia lá, esperando que o empregado viesse abrir. Eu entrava lá, passava a manhã todinha lendo, ia almoçar, voltava de novo. Li centenas de livros na biblioteca pública. Bom, mas aí conclui a história do Caio Loss Botelho. Sim, aí o Caio Loss Botelho me prestou, me deu um livro. Um livro de geografia dele para eu estudar. Pronto. O assunto ficou resolvido. Posteriormente, muitos anos depois, eu fui advogado dele em várias questões de família. Uma delas foi uma coisa dificílima mesmo. E aí ele viu que as coisas da justiça não são como a pessoa do povo pensa que são. O juiz não é Deus. Ele é um ser humano que absorve as histórias, mas ele conhece o ser humano mais do que qualquer pessoa. Eu tinha um juiz que dizia que, quando ele lia a contestação do réu, ele sabia quem que tinha razão. Mas vamos voltar aí o tema. Esse fato que o senhor advogou para o Caio Loss foi umas dezenas de anos depois de ter sido seu professor. Foi. Sim. Aí, quando ele chegou, que quis acertar o serviço comigo, eu estava com o livro dele na gaveta. Ainda tinha um livro? Tinha. Tinha o livro. Mas eu li a biblioteca pública daqui, abria de manhã e à noite, quando encerrava, eu era o último que saía. Mas o senhor cobrou muito caro dele? Não, como é que cobrar caro? Ele já tinha pago, né, vô? Como é que eu cobrar caro? Eu não trabalhava assim. Meus filhos sabem disso. Eles sabem disso, que eu sempre fui um idiota para não colocar o interesse financeiro diante do que eu sabia fazer. Porque se ele disser, me dê tanto para fazer, pode ir embora que não sabe. Porque às vezes o direito do cliente aparentemente é fácil, mas vem uma contestação e abre um leque de recursos de todo jeito. Um trabalho infeliz. Eu fui advogado de um médico, que o advogadozinho era danado para promover. Ele era funcionário do Departamento Federal, vivia viajando. E fundou uma Associação dos Erros Médicos. Eu disse... É uma associação de vítimas de erro médico, é isso? Eu disse, que associação é essa? Ele disse, tem associação, e eu sou o presidente. Isso quantos sócios tem? Ele disse, o sócio só sou eu e a minha secretária. Eu disse, rapaz, mas isso é uma enrolada tua. É uma enrolada tua. Mas ele promovia as ações, e às vezes ele promovia ação, o mesmo motivo. Ele fazia duas ações. Ele promovia uma ação civil e fazia uma representação criminal. Ficava a pessoa em duas frentes. Né? Em duas frentes. Na criminal ele não gostava muito, não, porque ele não acompanhava, né? Não acompanhava. Eu cheguei aí a um distrito policial, apenas 2 horas da tarde, levando o médico para ser interrogado numa dessas questões dele. Porque ele, por o fato de ele ter aberto uma questão criminal, ele dizia, na ação civil, que era já objeto de uma ação penal. E não tinha essa ação penal. Ele abriu, só fez o inquérito para o delegado e não fez nada. Aí ele voltou ao delegado, o delegado mandou chamar o médico para o médico ser interrogado. Foi a coisa muito chata, pai. Muito chata isso aí.
mas me deu um senhor trabalho. E o professor Caio Lócio Botelho, ele tinha um irmão chamado Tibério, e eram gêmeos. Uhum. Eram gêmeos. Mas ele era um sujeito extraordinariamente inteligente, hábil. E pelo visto muito humano, né? Que soube suprir a sua necessidade do livro. Foi. Era carrasco, mas gostava de ajudar, né, vô? Ele era durante. Tinha outro professor também no liceu, que depois foi juiz. Depois foi juiz. No limiar da idade, ele fez concurso para juiz e entrou. Eu tinha sido aluno do Padre Gerardo Pontes, lá em Sobral, de literatura. Então, conheci a literatura, eu e mais 5. Nós éramos 5. Conheci a literatura, de um lia, 4 ficavam escutando. Aí depois dizia, que escola literária, a que escola literária esse autor pertence? Tinha que saber. O estilo dele, qual é o estilo dele? É a Frei Luiz de Souza? É a Essa de Queiroz? Se ele imitava algum desses grandes autores portugueses. Uhum. Era desse jeito. Aí tinha o Basílio da Gama, que escreveu Uruguai, ou Uraguai. E tinha o Santa Rita Durão, que era um frade que escreveu o Caramuru. Mas o Santa Rita Durão escreveu o Caramuru imitando os Lusíadas. Ele morava em Lisboa, mas era brasileiro, mas fez imitando os Lusíadas. Um volume enorme com a mesma quantidade de versos e tudo. Aí ele chegou e mandou que escrevesse uma comparação entre o Frei Luiz de Souza e o Santa Rita Durão. Santa Rita Durão, o Basílio da Gama e Santa Rita Durão. Aí eu escrevi e fiz um trabalho que eu já tinha sido premiado em Sobral Por uma coisa semelhante. Com o professor Carrasco, tirei o prêmio de literatura. Aí, no liceu, para passar, você tinha que tirar no mínimo 7. Na prova escrita e na oral. Tinha que somar 14 para dividir por 2, 7. Aí ele pegou e me deu um 6, bem grande. Então, no exame oral, eu ia ter que tirar Um 8, pelo menos. Um 8. Aí ele veio fazer o exame oral e trouxe a minha prova. Eu disse, por que o senhor trouxe a minha prova? Ele disse, eu quero saber onde é que você aprendeu isso aqui. Eu disse, na certa não foi no livro em que o senhor estudou. Que eu era atrevido nele. Foi no livro que o senhor não estudou por ele. Agora, uma coisa que eu vou lhe dizer, viu, professor? Eu jamais vou fazer uma prova escrita com o senhor. O senhor vai ter que me interrogar e fazer a prova oral, que eu quero saber onde é que eu vou errar. Ele disse, pois eu não vou mais lhe fazer pergunta nenhuma e vai embora. Me deu um 9. Mas não deu 10. Ah, bicho malandro. Pois é isso, vamos suspender no momento, dar o primeiro tempo aqui, já inteiramos essa primeira fase dessa nova edição. Olhe, meus amigos, minhas amigas que estejam nos assistindo, eu peço a vocês que, em vocês querendo, e estamos dispostos a receber, no meio que vocês entenderem adequados, pelo e-mail ou pelo o inbox, eventuais perguntas para que sejam direcionadas ao Dr. Feliciano de Carvalho. Nós faremos as perguntas que vocês nos encaminharem. Muito obrigado.